Olá, boa noite. 7h08. O BATV está no ar. Já tem as nossas equipes posicionadas para antecipar os assuntos de hoje. Um deles vem do Rio de Janeiro. Rogério Coutinho, boa noite. Qual é o seu destaque? Oi, Fernando, muito boa noite a todos que acompanham a gente. Olha, eu estou bem em frente a esse prédio icônico, histórico aqui no centro do Rio de Janeiro, que é o Teatro Municipal. É aqui que vai acontecer a despedida da cantora, da nossa querida Preta Gil. O corpo dela já chegou ao Rio de Janeiro, chegou hoje de manhã e daqui a pouquinho eu trago mais detalhes. Até já, Rogério. E agora, Lisboa Júnior, boa noite para você, qual é o seu destaque? Oi, Sodak, boa noite para você, boa noite a todos. O policiamento continua reforçado em um dos acessos ao bairro do Engenho Velho da Federação. Hoje, 2 escolas pararam de funcionar, mais de 300 alunos ficaram sem aulas, 4 postos de saúde também interromperam as atividades por conta da sensação de insegurança aqui no bairro. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Sodak. Até já, Lisboa. E agora o próximo destaque vem de Itabuna, sul do estado. Alana Souza, boa noite para você. Oi, Sodak, boa noite para você e também a todos que estão acompanhando o BATV. Eu estou aqui na DEAN porque o homem acusado de agredir a namorada no início, a ex-namorada no início da semana, se apresentou aqui hoje com o advogado. Ele foi ouvido pela delegada e liberado agora há pouco. Já já a gente volta com mais detalhes sobre esse assunto, viu, Sodak? Agressão registrada em vídeos e imagens impressionantes. Obrigado, Alana. E agora veja comigo aqui no telão outros destaques de hoje do BATV. Dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que a Bahia tem 5 cidades na lista das 10 mais violentas do Brasil. Nova ponte sobre o rio Jequitinhonha começa a ser construída em Itapebi, no sul do estado. Obras vão durar 1 ano. Salvador recebe pela 2ª vez o Festival Negritudes Globo. O evento discute a representatividade negra no audiovisual brasileiro. No futebol, Vitória não terá Mateuzinho contra o Mirassol. Machucado, o camisa 10 está fora da partida de sábado. E o Bahia encara uma maratona de jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil. Esses são alguns dos nossos destaques de hoje. Vamos juntos, o BATV já está no ar. E o BATV começa indo direto para o Rio de Janeiro, porque o corpo da cantora Preta Gil chegou hoje à capital fluminense. O velório da artista vai acontecer no Teatro Municipal, onde está o repórter Rogério Coutinho. Rogério, boa noite, seja muito bem-vindo ao BATV. Diz pra gente o que está previsto amanhã na cerimônia de despedida à Preta Gil. Sodak, muito boa noite aos nossos amigos aí do BATV. Olha, aqui no Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia, eu estou bem aqui no centro da cidade. Esse aqui é o prédio do Teatro Municipal, um prédio icônico que é uma marca da arte brasileira e é onde fica exatamente onde a Preta Gil ela reinava durante o carnaval de rua. Então, esse foi o local onde ela escolheu para que acontecesse essa despedida. E já está tudo começando a ser preparado. A prefeitura já tem uma estrutura aqui sendo montada, limpando as ruas, organizando o trânsito, para que amanhã os fãs tenham essa liberdade, essa mobilidade e consigam chegar aqui. O velório está previsto para começar às 9 da manhã. Era esse desejo da Preta Gil vir para cá e a gente tem imagens aí para lembrar um pouco do que aconteceu. Ela morreu no último domingo, ela estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra um câncer no intestino, e estava se preparando para voltar ao Brasil quando o quadro de saúde dela piorou. A Preta Gil, ela tinha 50 anos, deixou um filho e uma neta. Na terça-feira, o trajeto oficial de megablocos aqui do Rio de Janeiro ganhou um novo nome, passou a se chamar Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil, ou simplesmente Circuito Preta Gil, porque a Preta Gil ela tinha essa grande influência no carnaval de rua aqui no Rio de Janeiro. Depois do velório, que termina às 1 da tarde, o corpo dela segue num caminhão do Corpo de Bombeiros, passando por esse circuito de mega blocos até o cemitério da Penitência, na zona norte do Rio de Janeiro, onde vai acontecer uma cerimônia fechada, restrita a familiares e amigos. E a gente torce para que essa despedida seja cheia de carinho, saudade e muito respeito pela Preta Gil. Sodak, volto com você. Rogério, muito obrigado por sua participação aqui no BATV ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Eu vou mudar de assunto agora para falar de uma operação da Polícia Militar que terminou em confronto no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. 2 suspeitos morreram após uma troca de tiros. Na região, as escolas ficaram sem aulas hoje e os ônibus pela manhã não chegaram até o final de linha.
Lisboa Júnior está por lá. Lisboa, conta pra gente como é que está o clima por aí. Oi, Sodak, boa noite para você, boa noite a todos. Essa operação, como você falou, Dominus, foi deflagrada pela Polícia Militar no início da manhã de hoje. No início da tarde, houve confronto, segundo a PM, entre policiais e também suspeitos. 2 deles acabaram morrendo. Como vocês estão vendo aqui atrás, olha só, Cid Vaz mostrando para vocês, esse é o movimento de agora, a situação de momento, muitos carros passando, pessoas também passando nesse momento, policiamento reforçado em um dos acessos ao bairro do Engenho Velho da Federação. A gente está aqui em uma das vias principais do bairro, que é a Cardeal da Silva, acompanhando agora essa movimentação. Olha só, a operação também prendeu uma mulher e apreendeu um menor de idade com drogas e dinheiro, segundo a Polícia Militar. Entre os materiais recolhidos estão 2 submetralhadoras, além de pinos de cocaína, pacotes de maconha. Pela manhã os ônibus pararam de circular, os ônibus voltaram no início da tarde de hoje. Eu conversei hoje de tarde com Daniel Mota, que é o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, e ele me falou que os ônibus vão continuar a rodar nesta sexta-feira. Já os 4 postos de saúde que ficam aqui no bairro do Engenho Velho da Federação e as 2 escolas municipais, a gente não teve retorno, se voltam às atividades amanhã. Sodak, volto contigo. Obrigado, Lisboa. Vamos continuar acompanhando amanhã como é que vai ficar essa situação das escolas e dos postos de saúde. Gente, 5 cidades baianas estão no ranking das 10 mais violentas do Brasil. É o que revelam os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que foram divulgados hoje. O estado da Bahia é o mais violento do Brasil desde 2019, quando considerados aí os números absolutos. Apesar disso, os dados atuais trazem uma diminuição em relação ao ano anterior. O anuário usa informações passadas por secretarias de segurança e polícias de todos os estados. O ranking leva em conta homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial, nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Os dados mostram uma redução no número de mortes violentas intencionais. Na Bahia, a redução foi de 8,4%, de 6.579 para 6.036. Apesar da redução, a Bahia lidera no número absoluto de casos desde 2019. É o único estado do país com mais de 6 mil mortes violentas registradas, número que é quase o dobro do que foi registrado, por exemplo, no Rio de Janeiro. Entre as 10 cidades com mais mortes violentas no país, 5 estão aqui. Jequié, que antes era a cidade mais violenta do país, em 2024 só ficou atrás de Maranguape, no Ceará, na taxa de mortes violentas intencionais. Porém, continua sendo o município baiano mais violento do estado. Juazeiro, Camaçari, Simões Filho e Feira de Santana são as outras cidades do estado nesse ranking. Por um lado, a gente tem um desafio que tem a ver com crime organizado. A gente acompanhou o estado da Bahia por muitos anos com um cenário de criminalidade organizada mais pulverizada. Nos últimos anos, parece ter adicionado um componente a mais nessa circunstância, que é justamente a chegada de facções provenientes de outros estados, provenientes do Sudeste, por exemplo, né? Salvador teve redução de 10% em casos registrados, mas é a única capital entre os 20 municípios com maiores taxas. Em números absolutos, é a segunda capital com mais mortes, atrás apenas do Rio de Janeiro. Nós temos a capital, Salvador, numa posição geográfica estratégica do ponto de vista do escoamento de armas de fogo, de entorpecentes, substâncias entorpecentes, o que coloca a capital no epicentro desse contexto. A Bahia é o segundo estado com a maior taxa de mortes decorrentes de intervenção policial, 10,5 por 100 mil habitantes, atrás apenas do Amapá. Mas em números absolutos, a Bahia lidera o ranking, 1.556 mortes. A cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, registrou uma taxa de 30,2 por 100 mil habitantes no número de mortes por intervenção policial. A média nacional é de 22. Também tem o estado da Bahia caracterizado por um índice muito alto de letalidade policial, que parece ser a opção institucional do estado para tentar conter essa violência das facções. O ponto é que isso não tem trazido bons resultados, porque, como os números mostram, a gente tem ainda um patamar muito elevado, né, tanto de mortes violentas intencionais quanto de letalidade policial.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que os casos de mortes decorrentes de intervenções policiais são investigados e que nos últimos 2 anos a Bahia apresentou reduções consecutivas de índices de mortes violentas. Disse ainda que no primeiro semestre de 2025 a queda foi de 7,3% nos registros de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. O secretário nacional de Segurança acredita que a PEC da segurança, que está em tramitação no Congresso, pode ser a saída para o combate à violência, pois vai centralizar as ações de segurança no país. Daí a importância da PEC, que traz essa coordenação para o governo federal, permitindo que o governo federal possa construir parâmetros e diretrizes genéricas para a política de segurança de todo o Brasil, sem, ao mesmo tempo, mexer nas autonomias. É justamente essa falta de integração e essa falta de uma visão de Brasil, de uma visão nacional, para se combater o crime, e em especial o crime organizado, que a PEC procura resolver em nosso país. Em entrevista exclusiva ao jornalista Ricardo Ismael, para o Jornal da Manhã, no dia 2 de julho, o presidente Lula falou sobre a medida. Nós queremos discutir na PEC o seguinte: nós fizemos já 3 reuniões com o governador de estados. Alguns são contra, outros são favoráveis. O que nós queremos construir é uma parceria civilizada entre o governo estadual e o governo federal para saber qual é o papel de cada um. É importante, mas é necessário levar em consideração as peculiaridades de cada região, de cada estado da federação. E para além dessa imposição, do cumprimento de diretrizes federais, há a necessidade de interlocução entre os governos dos estados e os municípios. Então, se nós não temos uma parceria, um diálogo entre governo do estado como ente federativo e município, fica mais dificultosa a coibição da violência nessas localidades. Vou falar agora de uma outra operação de segurança. Essa aconteceu em Porto Seguro, lá no extremo sul do estado. Suspeito morto em operação na Bahia é apontado como autor do assassinato da jovem que entregou o namorado à facção. A gente se lembra muito bem desse caso aqui, noticiamos algumas vezes. Justiça suspende encerramento de operação de empresa de ônibus da Bahia. Isso aconteceu lá no sudoeste. E o QR Code vai mudar na sua tela agora e acessando ele você vai direto para o Eu Te Explico dessa semana, falando aí do aumento de casos de câncer coloretal na Bahia. Conversei com um médico especialista no assunto, falando principalmente da questão do diagnóstico precoce, o quanto isso é importante. Acesse o QR Code e confira. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Voltamos com o BATV de Salvador para o Estado, falando que se apresentou hoje, no fim da tarde, na delegacia de Itabuna, o homem que agrediu a ex-namorada na segunda-feira. José Eduardo de Souza Filho era servidor da Secretaria Municipal de Saúde da cidade e não aceitava o fim do relacionamento. Quem está em frente à delegacia é a repórter Alana Souza. Alana, boa noite para você. Quanto tempo durou aí o depoimento do José Eduardo? Oi, Sodac, boa noite novamente para você e também a todos que estão acompanhando o BATV. O José Eduardo de Souza Filho, ele se apresentou na tarde de hoje aqui junto com seu advogado na DEAN. Ele foi ouvido por pouco mais de 1 hora pela delegada e foi liberado por volta das 6 horas. Esse caso, a gente lembra, aconteceu na segunda-feira, mas o caso ganhou repercussão na terça-feira, quando as imagens da agressão viralizaram na internet. Câmeras de segurança flagraram esse momento da agressão, o momento em que esse homem, José Eduardo, ele persegue a ex-namorada com socos, chutes, puxões de cabelo e até mesmo rasga a roupa dela, tudo isso no meio da rua. Essa câmera, então, registrou todo esse momento. No dia que essas imagens viralizaram, a Prefeitura de Itabuna emitiu uma nota lamentando toda essa situação ocorrida e anunciando também o afastamento do servidor. Ele trabalhava na Secretaria de Saúde do município, então o afastamento dele, também todo o trâmite para o desligamento do funcionário. Então essas são as informações. Esse homem se apresentou aqui hoje de tarde com o advogado, foi ouvido por mais de 1 hora, liberado. A gente vai seguir acompanhando. Sodac, volto contigo. Vamos acompanhar sim, bem de perto. Obrigado, Alana, pelas informações. Eu vou mudar agora de assunto para contar que começaram hoje as obras emergenciais para a construção da nova ponte sobre o rio Jequitinhonha, justamente na BR-101, região do município de Itapebi, lá no extremo sul da Bahia.
A ordem de serviço para autorização imediata das obras foi assinada hoje, numa reunião virtual. Essa reunião contou com as presenças dos ministros do Transporte, Renan Filho, e da Casa Civil, Rui Costa, e também do nosso governador do estado, Jerônimo Rodrigues. O investimento previsto é de pouco mais de 104 milhões de reais e a obra deve ser entregue em 1 ano. A gente lembra que a decisão de construir uma nova ponte foi tomada após inspeções que identificaram problemas graves na estrutura da atual ponte. Desde então, o local passou a ser monitorado com sensores e o trânsito passou a ser operado com restrições. O sistema pare e siga. E o assunto do BATV agora é o futebol. Vamos falar aí do Vitória, que teve nos pés a chance de ganhar a segunda seguida no Brasileirão, mas não rolou, né, Renan? Exatamente, Sodac. Boa noite para você. Para quem está acompanhando a gente, o que era alegria, né, no finalzinho do jogo virou frustração em segundos. Raiva, né? Raiva, depois que o Sport conseguiu chegar aí a um empate no último lance da partida. Seria aí, viu, Sodac, a oportunidade de distanciar bem mais da zona de rebaixamento. Os jogadores do Vitória, importante, reconheceram, né, que faltou atenção para a equipe, que agora vai ter o Mirassol, que é a sensação do campeonato até aqui, na próxima rodada. Um resultado que frustrou torcida e elenco. Faltou um pouco de atenção nos minutos finais, acho que, claro que teve a empolgação muito grande do gol, mas acho que faltou segurar um pouco mais a bola nos últimos momentos do jogo e para nós sair com a vitória. O Vitória precisava vencer para se afastar da zona de rebaixamento. O adversário era o Sport, lanterna do campeonato. O rubro-negro baiano saiu na frente com Eric. Do jeito que ele gosta, pega de perna esquerda e bate no cantinho para abrir o placar no Barradão. O Sport respondeu com o Romarinho. Ela passa raspando a trave, bate no teto da rede. E é o empate do Sport no Barradão. O uruguaio Renzo Lopes desempatou aos 50 do segundo tempo. Na reta final do jogo, com análise de vai tudo. Mais 3 minutos depois, no último lance da partida, Romarinho deixou tudo igual. É o empate do Sport. 2-2 no Barradão. Apesar do resultado, o Vitória chegou ao 3º jogo sem derrotas na temporada. No sábado, o rubro-negro encara o Mirassol no interior de São Paulo para tentar ampliar a sequência invicta. Para esse jogo, um desfalque. Mateuzinho está com uma inflamação na sola do pé e não viajou para São Paulo. Vou decidir junto com a minha comissão os que vão iniciar, tá? Mas a gente tem um meio de campo equilibrado aí, cada um com suas características. E a gente vai dar oportunidade para todo mundo. Mesmo com esse empate frustrante, o Vitória ainda se mantém fora da zona de rebaixamento, né? Se mantém-se na 15ª colocação. Ô, Sodac, vamos falar do Bahia, de olho nas primeiras posições do campeonato. O Tricolor vai encarar o Juventude domingo na Fonte Nova. Na verdade, vai ter pela frente uma nova maratona de jogos, tem sido assim nos últimos tempos. Vamos lá. O Bahia está de volta a Salvador. A eliminação na Copa Sul-Americana já é passado. Agora, o time que mais joga no Brasil já se prepara para mais uma maratona de jogos. Cara, fazer 4 jogos em 11 dias, eu acho que é bem complicado, viu? Mas eu acredito assim no Bahia. Pois é, meu amigo. 4 partidas em 11 dias, por 2 competições diferentes. Além do Brasileirão, o Tricolor ainda tem a Copa do Brasil pela frente. Tenta focar agora a energia no resto que nós temos. Nós já temos jogo no fim de semana, meio de semana, continuamos. Mesmo com 2 jogos a menos que alguns outros clubes, o Bahia permanece entre os líderes do campeonato, dentro do G6. Com a eliminação na Sul-Americana, o torcedor já começa a direcionar as atenções para outra Copa. O duelo da Copa do Brasil contra o Retrô será na próxima semana. Antes, o Bahia tem o Juventude pela frente no Brasileirão. Fazer os jogos, as lições de casa primeiro e fora garantir pelo menos um empate. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar informações do esporte aqui no BATV, Sodac. Obrigado, Renan. Um abraço. Valeu, pessoal. Gente, o BATV vai para o rápido intervalo, volta já com a cobertura completa do Festival Negritudes Globo, que acontece em Salvador. Não saia daí. Valeu! Peraí. Baixinho. Nem vem aqui, seu baixinho, porque a gente já ganhou. BATV de volta e a gente vai ao vivo lá para o bairro do Santo Antônio, além do Carmo, em Salvador,
onde acontece o Festival Negritudes Globo. O dia hoje foi marcado por homenagens e grandes debates sobre as narrativas negras no audiovisual brasileiro. A repórter Tarsila Alvarinda está lá desde cedo acompanhando e traz para a gente as informações ao vivo. Tarsila, boa noite. Quais são os destaques que você traz para a gente desse festival que celebra essa cultura afro-brasileira? Oi, Sodak, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha aqui no BATV. Nesse momento, a gente tem o show de encerramento desta segunda edição do Festival Negritude Salvador, com ninguém mais, ninguém menos que o Ilê Aie. A banda Aie está aqui já no palco fazendo a apresentação, encerrando esse evento que foi sensacional. Casa cheia, em todas as palestras, o auditório estava lotado, com a plateia atenta a cada fala, todas elas trazendo aí o protagonismo negro, o empoderamento e a representatividade. Foi um momento muito importante. Tivemos aí homenagens a Wanda Chase, a Preta Gil, personalidades negras importantes que nos deixaram esse ano. Wanda Chase nos deixou no início do ano, agora, recentemente, no último domingo, a Preta Gil nos deixou também, e as homenagens continuam. A gente tem uma reportagem completa feita por Beatriz Oliveira. Acompanhe. É neste casarão do século XVIII, localizado no Centro Histórico de Salvador, que artistas, escritores e comunicadores debatem sobre a presença negra no audiovisual brasileiro. A importância de estarmos juntos, observando nossa cultura, valorizando tudo que nós produzimos, que os nossos ancestrais produziram, e dar continuidade. A segunda edição do Festival Negritudes Globo, edição Salvador, começou com a exibição do documentário Ilê Aie, A Casa do Mundo, produzido pela TV Bahia, que celebra os 50 anos do primeiro bloco afro do Brasil. O som dos tambores ancestrais deu boas-vindas ao público. Deixa eu contigo ler, no charme da liberdade. O festival fez homenagens à jornalista Wanda Chase, que morreu em abril e era militante da cultura e causas negras, e à cantora Preta Gil, que tinha uma ligação forte com a Bahia. Pra toda a sua nação e Urubá. Eu fiquei muito emocionada, assim, porque eu tenho um amor muito grande por ela. Pela segunda vez, Salvador, cidade com a maior população negra fora da África, recebe o Festival Negritudes Globo. O encontro reúne, em um só lugar, durante um dia inteiro, pessoas e iniciativas que dão protagonismo ao povo preto atrás e na frente das telas. E a gente vai pensar aqui juntos como é que a gente consegue abrir caminhos, como é que a gente consegue trazer mais a cultura afro-brasileira para as telas, quais são as histórias que a gente deseja contar e, principalmente, como é que a gente consegue atrair mais profissionais negros para contar essas histórias. Uma plateia predominantemente negra lotou o auditório. E que massa poder celebrar as nossas conquistas e também reconhecer o nosso caminho e discutir pautas importantes para avançar ainda mais. A programação é diversa. Une arte, música, debates e oficinas sobre cultura, empreendedorismo negro no Brasil, educação digital e outros temas. A mesa de abertura foi Cantos e Contos Brasileiros, mediada pela apresentadora do Mosaico Baiano da Rede Bahia, Luana Souza. O festival, para mim, é de fato um terreiro de celebração, né? Um terreiro onde a gente potencializa ainda mais as nossas vozes, onde a gente fala das nossas dores, mas, sobretudo, a gente celebra as nossas conquistas, os espaços que estamos ocupando. A potência musical baiana ganhou destaque no encontro Ritmos e Sons, com a apresentação da jornalista Luana Assis, da Rede Bahia. A cidade pede, as pessoas querem se ver, as pessoas querem estar na tela, querem estar tendo seus temas retratados de várias formas, principalmente do ponto de vista positivo. Bahia como fonte de inspiração foi o assunto da mesa mediada pela jornalista e apresentadora da Rede Globo, Rita Batista. No palco aberto, Val Bem-vindo, um dos talentos da UNA, Casa de Criadores, braço da Rede Bahia para agenciamento de marketing de influência, mostra o empreendedorismo negro. Salvador abraça eventos como esse, né? Os ingressos foram esgotados, então isso já diz muito. Ver as pessoas aqui participando de todas as ativações, palco principal, aqui no Espaço Afro, todas as ativações, tá sendo assim, foi lindo demais. Pois é, lindo
Lindo demais, é assim que a gente define esse dia de hoje, com grandes atrações, diversas personalidades que passaram pelo palco do Negritudes, como Paulo Vieira, Divana Carvalho, nosso Luiz Miranda, também prata da casa, Cris Viana, muitas personalidades que trouxeram aí um pouco das suas histórias, das suas carreiras e mais do que isso, trouxeram a expectativa, a esperança para o povo negro de uma sociedade ainda mais justa e igualitária, que é o que a gente busca nessa DAC. Eu volto com você no estúdio. Que a gente busca todos os dias. Obrigado, Tarsila. E olha só, gente, antes de encerrar o BATV, eu te lembro agora de 2 novidades. Na segunda-feira, dia 28 de julho, às 6 da tarde, estreia o meu novo programa na Bahia FM, o Boa Noite Bahia. Todos os detalhes estão lá no G1 Bahia. E amanhã, depois do Globo Repórter, estreia a nova temporada do Onde Tem Bahia. Tô te dizendo, tá imperdível. A gente fica por aqui. Para rever o BATV é só acessar o G1 Bahia. Outras notícias amanhã no Jornal da Manhã. Se cuide, até amanhã e uma boa noite, Bahia. Fazer o quê, né? Você tá sentindo um aroma bom?